Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje vamos estar aqui na live com a minha amiga Bianca. Bianca, deixa eu esperar ela entrar. Cadê a Bianca? Ah, a Bianca já tá aqui, peraí. Deixa eu chamar, que entrou um monte de gente dentro ao mesmo tempo, peraí. Tá me ouvindo? Olá. Pronto, estava virada a câmera. Oi. Estamos aqui, vou ter que... Bom dia, tá me ouvindo direitinho? Total, bom dia. Ah, pronto. Então, Bianca, para quem não conhece, a Bianca é aqui de Mafra, tem esse currículo aí fantástico, uma voz incrível. Eu fiquei espantada com a voz dela, como ela canta bem. Agita todos os nossos eventos, né, Bianca? Verdade. Especialmente karaokê, né? Que voz fantástica, viu? Parabéns. Obrigada, Carol. Nada. Bianca, vamos começar então falando aqui um pouquinho da sua trajetória pessoal, primeiro, né? Como é que você veio parar aqui em Portugal, aqui na terrinha? Conta um pouco aqui pra gente. Então, eu parei aqui porque meu marido é português. Ele fez o caminho contrário há muitos anos atrás, veio daqui de Portugal, foi para o Brasil, ele tinha 9 anos. Naquela época, né, Portugal estava na época da ditadura aqui, tudo muito difícil. Então, a família da minha sogra veio, foi indo, e no final, meu sogro e minha sogra foram também. E meu marido foi com 9 anos para o Rio de Janeiro. Uhum. Então, e aí ele ficou lá, não voltou mais a Portugal até o ano de 2016, que foi quando a gente fez uma viagem em família. E veio para cá, passeamos, voltamos lá na aldeia dele, que ele é de uma aldeia próxima a Coimbra. Uhum. Hoje em dia, nessa aldeia se chama Fonte Coberta, fica próxima às ruínas de Conímbriga, que é aquela cidade romana do século I. E então, hoje em dia moram 35 pessoas só na aldeia. Tem algum familiar dele? Tem. Inclusive foi nessa. Ele tem duas primas ainda aqui, primas por parte de pai. Foi nessa viagem que a gente, por acaso, encontrou a madrinha dele, que ele nunca mais tinha tido contato. E foi Nossa. um reencontro muito emocionante, porque fomos na aldeia e ele não achava a casa onde ele tinha morado. E parou num lugar para perguntar, e aí o senhor ficou olhando para ele e falou assim, mas você é quem? Aí ele disse, sou o Jaime, filho do Guilherme. Ah, vem aqui. Aí fomos, aí ele chega, para numa porta e faz assim, ó Lourdes! Aí vem lá de dentro a Lourdes. Aí ele pergunta para ela assim, sabes quem é? Aí ela fala uns 3, 4 nomes, não acerta. Aí até que ele diz assim, então dá-lhe a bênção. Gente, Ai, que foi um lindo. choro, todo Emocionada. mundo chorou. E, enfim, foi esse reencontro dessa forma. Aí ela liga para as primas, e aí acontece aquele almoço, e aí pronto, né? E aí, desde então, desde esse retorno para cá, que já me começou, então, a pensar, a construir um projeto de voltar para cá. Era algo para acontecer um pouco mais para frente, mas enfim, as circunstâncias de trabalho e do Brasil também acabaram fazendo com que a gente viesse, então, em 2020, morar aqui. Ai, Já me veio a 2020, quando vocês princípio, chegaram. Tá, ficaram um tempinho já planejando, né? passamos um tempinho planejando, ele já tinha toda a parte de documentação ok, só faltou fazer das crianças. Eu, da minha parte, eu tenho Criança. cidadania italiana. Filha grande já, né, Bianca? Na época eram crianças, né? Agora está na faculdade. Ai,
E aí, então, vocês chegaram aqui em 2020, e aí você já tinha feito essa parte de diplomas? Como é que foi? Conta pra gente. Então, para a minha área, porque eu sou formada em musicoterapia, né? Aqui em Portugal não existe faculdade de musicoterapia, como a que eu fiz no Brasil, que é um curso de 4 anos de formação, ou então você faz uma outra faculdade de nível superior e faz a especialização em musicoterapia, que aí são 2 anos. Mas eu fiz a faculdade mesmo. Aqui em Portugal não tem esse tipo de formação, só existe um mestrado que você pode fazer, ou então você pode buscar tirar essa titulação comprovando experiências em algumas áreas, na área da música, na área da psicologia, se você tem cursos, formações, enfim, e aí para você tirar a sua titulação por aqui. Então, entre Brasil e Portugal existe um acordo que o musicoterapeuta formado no Brasil pode atuar aqui profissionalmente. Se ele quiser também tirar o registro de musicoterapeuta aqui, que na verdade não é registro, só há uma associação de musicoterapia. Mas se ele quiser, aí ele também tem que passar por todo esse processo, comprovar a experiência, comprovar a formação, mas não existe a necessidade de se fazer isso. Eu sou, por exemplo, eu sou associada à Associação Portuguesa de Musicoterapia sem ter o título dado por ela, mas eu sou associada porque sou formada pelo Brasil como musicoterapeuta. Tá bem, então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Como é que você iniciou no Brasil e depois aqui, né, você seguiu nessa área da musicoterapia, você faz mais alguma coisa? Conta pra gente. Sim, então, eu acho que para contar disso, eu tenho que ir assim, muito lá atrás, porque eu sempre fui muito ligada à música. Então, bem pequenininha, eu acordava muito cedo e ligava a televisão no canal estatal, que passavam os concertos para a juventude, isso denuncia a idade, né, mas tudo bem. E ficava assistindo, pequenininha, assistindo a orquestra tocando. E minha mãe, vendo aquilo, achou que então deveria, né, me encaminhar. Ela tinha uma amiga que era professora de piano, então comecei a estudar piano. Depois a escola onde eu estudava tinha um coral muito, assim, com história muito consistente, que era o Coral das Meninas Cantoras de Petrópolis, que eu sou petropolitana, né? E aí, então, desde então, sempre cantei em coral, sempre estudei música. Depois, na faculdade, também cantava em coral. E a musicoterapia eu descobri a partir do próprio Conservatório Brasileiro de Música, que era onde eu estudava piano em Petrópolis, e a sede do conservatório no Rio é onde tem a Faculdade de Musicoterapia, a primeira faculdade de musicoterapia do Brasil. E aí, uma coisa foi levando a outra, eu comecei a fazer a Faculdade de Musicoterapia, me mudei para o Rio e comecei a estudar lá. Sempre em paralelo, sempre cantando, cantando ou em grupos vocais, em casamentos, em missas, ou então cantando na noite, assim, uma vez ou outra. E depois, na própria faculdade de musicoterapia, eu comecei a fazer uma formação em psicanálise. Eu tive uma professora muito incrível e que, desde então, né, ainda na faculdade, comecei a fazer... estudar psicanálise com ela, fazer grupos de estudos, e isso me levou para uma formação mais, assim, porque a gente não fala, porque psicanálise é uma formação que é continuada, não existe, assim, uma formação de nível superior em psicanálise, né? Mas você vai fazendo, se você frequenta escolas e você vai fazendo, né, os estudos, a supervisão, a sua análise pessoal, e assim se forma um psicanalista. Então, eu também tenho formação em psicanálise, fiz uma pós-graduação em psicanálise e saúde mental também, trabalhei muitos anos com saúde mental, eu era musicoterapeuta do município do Rio de Janeiro, foi um concurso público que teve, legal. E trabalhava numa instituição que a gente chama, dentro dos moldes da reforma psiquiátrica, que são os CAPs. Mas eu trabalhava estudava também, no CAPS Infanto Juvenil, onde a gente acolhia crianças e adolescentes com os transtornos mentais da ordem da psicose, do autismo, problemas neurológicos graves,
situações de desamparo, crianças de rua, uso de drogas. Então, a gente fazia um trabalho dessa forma. E eu trabalhei muitos anos assim, em paralelo também com o consultório. E depois, então, né, vindo para cá, tentei começar a trabalhar aqui com isso, com consultório, mas veio a pandemia. Então, porque eu cheguei 3 meses depois, nem 3 meses, né? 2 meses e meio depois, tudo fechou. E aí foi um processo assim que demorou um pouquinho mais, mas hoje em dia eu também estou no consultório aqui. Aliás, eu estou aqui no consultório, em Lisboa, e também tenho um consultório em Mafra, atendo como musicoterapeuta, como psicanalista também. E durante esse tempo da pandemia, eu descobri como assim aliar outra paixão minha, que é a leitura. E então eu fiz uns cursos online de biblioterapia. Então fiz 3 cursos e comecei a trabalhar com isso também, já estando aqui em Portugal. Ai, que legal. Fala um pouquinho pra gente desse seu espaço que você criou. Espaço Lendo? Sim, o Espaço Lendo, sim. Em Mafra, né? Eu faço esse trabalho em Mafra, ou então online. E é um trabalho a partir de textos que a gente pode dizer assim, textos que podem ser terapêuticos. Então, é uma escolha que sou eu que faço, eu seleciono, sou eu que leio, e a partir dessa leitura desse texto que a gente, né, pode ser em grupo, pode ser individual, e aí a partir dessa leitura é que a gente começa a conversar, ver de que forma aquilo chega em cada um, que sentimentos suscita, que associações que faz. É um pouquinho assim. Bianca, fala um pouquinho do seu público-alvo. É o que? Adolescentes? São crianças especiais? Não tem restrição? Como é que é? Não. Eu já trabalhei assim com várias faixas etárias, digamos assim. Teve esse trabalho que eu falei, né, fazendo no município com adolescentes e crianças. Eu já dei aula em escola, também aula de música há muito tempo, então também trabalhei com crianças dentro da normalidade, digamos assim. Fiz um trabalho também com idosos num abrigo por alguns anos, então assim... Parabéns. Na verdade, a gente não escuta a idade da pessoa, a gente escuta o sujeito, né? E aí o sujeito está ali, seja na criança, no idoso, no adulto. É verdade, é verdade. A arte é muito bom, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. E por que Mafra? Você escolheu Mafra por conta do conservatório, por conta dessa ligação com a música, ou não teve nenhuma relação? Não, claro que isso teve sua influência, lógico. Mas a gente, quando veio para Portugal, meu marido veio para trabalhar no escritório da editora que ele trabalhava no Brasil, que havia um escritório em Lisboa. Então ele veio para cuidar desse escritório. E nós precisávamos morar no perímetro de Lisboa. Em Lisboa, na época, não era possível, porque estava tudo muito caro. E então a gente traçou um perímetro mais ou menos de 80 quilômetros em torno de Lisboa e começou a visitar as cidades, muito em função também da avaliação das escolas. A gente fez isso, pegou lá aquele ranking das escolas que sai e vimos as que estavam melhor colocadas. Não quer dizer muita coisa, mas já é algum parâmetro para quem não conhece nada. E então, a escola em Mafra era uma das que estava também bem colocada. Visitamos, gostamos da escola e depois nós já tínhamos uma amiga que morava em Mafra. E aí ela tem uma enteada que é mais ou menos da idade da minha filha mais velha. A gente pensou, bom, pode ser um caminho aí para ajudar na adaptação. Então, foi isso. Foi assim que a gente chegou a Mafra. Ah, legal. E você gosta? Gosto. Pequenininho, mas... Assim, pois é, muito gostoso, sim. Eu acho que tem uma coisa assim, a gente sente um pouco, para quem vem de uma cidade grande como o Rio, sente um pouco aquela coisa do movimento, de ter onde sair e tal, mas também está perto de Lisboa e a gente vai encontrando aí esses caminhos também, né? É verdade. Me fala aqui, quais são os projetos para o futuro? Conta o que você tem aí em mente para desenvolver aí na sua área.
Então, mais especificamente, né, na parte de como musicoterapeuta e psicanalista, eu quero continuar investindo no consultório, né? Para isso, eu comecei a fazer parte de um coletivo de psicanalistas que são, em sua maioria são brasileiros, mas tem também portugueses, psicanalistas, que a gente se reúne, faz reuniões para tratar ou de casos clínicos que a gente esteja atendendo, ou então para fazer uma supervisão, a gente chama alguém de fora para fazer uma supervisão, ou então para estudar textos, são encontros regulares, e o objetivo desse coletivo é oferecer o atendimento psicanalítico de uma forma acessível, para que todos possam acessar e pagar. Então, assim, a questão do valor é um valor que é sempre negociável, é a partir daquilo que cada um pode investir no seu tratamento. Então, tô seguindo por aí. Tenho feito também agora algumas inserções na Universidade Nova de Lisboa. Fui convidada para fazer parte de um grupo vocal que trabalha com canções de ninar, voltadas então para... é muito bacana, canções de ninar que permitem um improviso. Então, a gente vai ter até uma apresentação sexta-feira agora, num congresso que vai ter, de uma associação que chama Ser Bebê, e esse congresso vai falar sobre os bebês da pandemia, e nos intervalinhos nós vamos entrar para fazer a apresentação cantando essas canções de ninar do mundo todo, é muito interessante. Não são só as daqui, ou do Brasil, ou só em língua portuguesa, tem canção russa, tem ucraniana, enfim, tem várias. Então, a gente... então, tem essa... né, a partir disso, eu já fui convidada para dar aula na Universidade Nova de Lisboa, numa especialização. Então, estou começando a encontrar aqui meu caminho também. E, não sei, tem um projeto aí de repente, montar um repertório, cantar na noite, quem sabe, porque eu tenho vários amigos músicos que estão aqui em Portugal, vários, e que hoje em dia eles já vivem só de fazer música, só de fazer os seus shows, porque assim, o músico no Brasil, ele não consegue viver só de tocar ou cantar, né? Ele precisa dar aula, ele precisa trabalhar em outros espaços, porque não dá para viver só da arte, né? Digamos assim. Mas aqui em Portugal eu já conheço algumas histórias de pessoas que estão vivendo de música. Né? Que bom, então, olha, uma boa dica, uma boa informação. Alguns, assim, também, alguns vieram também por essa inserção via universidade, né, para fazer mestrado, doutorado, fazer suas pesquisas, e aí acabam que se reúnem aqui e fazem, porque os brasileiros têm um pouco isso, né? Eles se encontram, se reúnem e fazem o seu grupo, como nós temos em Mafra, e aí tem os certos nichos, né? Os lugares onde toca música brasileira, ou então os lugares que não é só exclusivamente disso, mas que as pessoas gostam muito, conhecem muito, né? Música brasileira que toca direto na rádio, por exemplo, numa rádio comercial. Sim. Então, isso é bem bacana. Eu fico impressionada com a quantidade de cultura brasileira que é consumida aqui em Portugal, porque o inverso não acontece, né? Não. Impressionante. Aqui a gente escuta a rádio e de, assim, sei lá, de 5, umas 2 são músicas do Brasil. Ou mais. Sim, e as pessoas conhecem os artistas e vão aos shows, isso também é bem legal, né? E, assim, por outro lado, né, eu com meu marido, a gente, depois que ele veio para trabalhar com essa coisa da editora que ele trabalhava, né, ele veio para tratar do escritório aqui, com a pandemia, o escritório que já não ia bem, ele veio para tentar salvar aqui, o escritório precisou fechar. Mas ele já veio também com um projeto em paralelo de abrir uma distribuidora de livros aqui em Portugal. E, nesse momento, essa distribuidora traz livros do Brasil para Portugal. Basicamente, de qualquer editora ele consegue trazer, ele faz essa importação e distribui, né? Hoje em dia ele está no marketplace da FINAC, mas também ele trabalha com livrarias pequenas, porque essa é a grande paixão da vida dele, poder valorizar as livrarias de rua, as livrarias pequenas. E, então, a partir disso, um projeto para o futuro é também abrir uma livraria aqui da nossa, a Livraria Saudade, né, que é o nome da nossa distribuidora de livros, que Saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa.
Sim, muito Então, bom. é poder trabalhar com livros do Brasil, mas também de toda a comunidade de língua portuguesa, todos os países da comunidade de língua portuguesa. E, mais para frente, também poder fazer o caminho inverso, livros daqui levar para o Brasil. Isso se torna um pouco mais caro por conta do câmbio e porque o livro aqui em Portugal ele é taxado, no Brasil ele não tem imposto, mas aqui em Portugal então tem. Então isso faz com que fique um pouco mais caro para fazer esse caminho de volta e a questão da diferença do euro para o real, mas enfim, isso também é algo que a gente acha que vai melhorar e que daqui a pouco a gente também está fazendo o caminho inverso e levando o livro daqui para o Brasil. Ah, é verdade. Olha, conversando com teu marido, dá para ver a paixão que ele tem, assim, nos olhos de falar dos livros, né? De falar da livraria. Muito bom. Faço votos aí de que isso vá muito para frente. A ideia mesmo, assim, poder abrir livrarias de rua e poder, talvez, fazer disso uma franquia. Porque aí a gente fornece todo o know-how que ele tem, que ele começou a trabalhar com livros dentro da faculdade desde os 18 anos. Então, ele tem muita experiência nesse campo, conhece também muita gente dentro das editoras, dentro do próprio mercado editorial, mercado de livros também, das livrarias. Então, é poder, então, construir aí essa possibilidade de haver uma franquia, porque a gente fornece os livros, a gente fornece o know-how e pronto, a pessoa só precisa do ponto e de funcionário e tocar adiante essa ideia, botar o mundo todo aí para conhecer a nossa literatura. Eu sempre que vejo uma brasileira que está lançando um livro, geralmente é da área infantil, né? Livro para criança, eu marco você lá. Olha aqui, Lia! Eu tenho uma paixão especial por livros infantos juvenis. Eu acho que, na verdade, essa que deveria ser chamada literatura, com L maiúsculo, porque é uma literatura que alcança todos e tem uma linguagem que ela, além da linguagem do texto, né, ela tem uma linguagem muito metafórica, muito a partir das imagens também. Eu acho que a outra literatura que devia ser assim, literatura adulta, e a literatura infantil devia ser a literatura. Aqui em casa as crianças adoram. Nossa, tem sempre assim, todo dia antes de dormir, é um livrinho, né? Claro que não é sempre um livro diferente, mas eles gostam muito, tem uma biblioteca enorme aqui. E é bom estimular esse gosto também pela leitura, por ouvir, depois por começar a ler também, para que eles no futuro tenham prazer. Sim, porque é assim que você forma os leitores, é a partir dos pequenos. Exatamente. Mas assim, para criança, às vezes, nem precisa ter assim, um acervo muito grande de livros e de histórias, porque também para eles é muito importante a repetição. Sim. Né? Por isso que a criança às vezes pede para contar de novo, porque ela está elaborando aquilo. Então, tem os favoritos, tem os que eles já decoraram. Mas quer que leia de novo. Isso. É bonitinho também quando eles abrem e começam a ler, né? Não estão lendo ainda, mas começam a ler e a contar a história. Bianca, vamos voltar um pouquinho aqui na música. Você já pensou, sabe, né, se é possível, como é possível trabalhar nas escolas com as AECs, né, que a gente chama que AECs, são atividades extracurriculares. Então, para quem não sabe, aqui em Portugal as escolas são em tempo integral e a partir de uma hora de tarde, aqui geralmente 3h30, as crianças ficam em atividades extracurriculares e cada município ali dá as suas atividades extracurriculares. Aqui em Mafra não tem música. Por incrível que pareça, a luta minha, eu falei assim, gente, tem que colocar música, gente. Isso deve ter conservatório de música, não é possível que não tenha música nas escolas. Que interessante isso, porque assim, a música que há no conservatório de música, ela é uma música, assim, uma aprendizagem de música muito formal. Sim, eu sei. Não é assim, é para entrar, estudar um instrumento, então já é com criança maior, com criança pequena, eu não sei se eles têm um trabalho, isso eu realmente não tenho na notícia. Escola básica não tem, na escola básica não tem. Teve aulinhas de música na creche. Sim, teve. Mas assim, por exemplo, na básica que meu filho estuda, não tem uma ECA de música, não tem uma ECA de teatro. São coisas que eu acho que poderia ter, né? Que sem dúvida. É super interessante para iniciar eles também nesse campo, né, das artes. Olha, aí também é um campo aí que vocês podem
Podem É se... verdade, sim, porque eu trabalhei muito tempo dando aula de música mesmo, né? Fazendo musicalização com crianças pequenas. Então, é uma boa ideia. A gente pode pensar num projeto aí, Carol. Depois me fala aí qual é o caminho que... E essa coisa do teatro, eu esqueci de contar que eu também tenho uma estação pelo teatro, né? A gente, quando entra na área da arte, a gente vai fazendo uma coisa... Porque é isso, né? Você quer desenvolver as suas potencialidades de intérprete cantora, por exemplo, que eu sou. Então, o teatro ajuda muito nisso. Então, eu fiz também alguns cursos de teatro na CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio. Fiz teatro musical, fiz algumas peças, então... Participava também de um grupo infanto-juvenil, que, aliás, é muito legal, acompanhe, Rony e as Figurinhas. E eu fazia parte também desse grupo, era backing, tocava alguns instrumentos de percussão e fazia também algumas canções, era eu que cantava. E a gente fazia shows, era uma coisa assim um pouco teatral também, era bem legal. Aqui em Mafra a gente tem, né, de cera, na verdade. Tem um grupo teatral, né, Leca? Já ouviu? Já. É legal. Bom, Bianca, então dá aqui os seus contatos para quem queira falar com você, com a livraria também. Deixa aqui os contatos, o Instagram, o site, para quem tem interesse, que queira saber um pouquinho mais, ou que queira se consultar aí no consultório, ou que queira um livro, não é? Comprar um livro, ou editar um livro. Então, com relação à distribuidora, né, a Livraria Saudade, nesse momento a gente ainda não está com o site operando. Teve uma demora, enfim. Mas vocês já encontram, por exemplo, existe o Instagram da Livraria Saudade e ali já tem um contato. O Instagram ainda não foi alimentado com conteúdos, mas na bio ali está o contato. Então, é Livraria Saudade. Uhum. Para falar comigo, pode ser por aqui, pelo meu Instagram mesmo, Bianca Vivarelli. Tem o Instagram do espaço, onde eu faço a biblioterapia. Não sei como é que a gente faz isso, se depois a gente coloca em algum lugar, Carol, porque só falando assim, né? Eu posso colocar, depois a live fica salva, depois você me manda o telefone, ou o que seja, e eu coloco, eu salvo na descrição. Tá bom. Na descrição da live. Tá. Tenho também um Instagram que eu deixo mais aberto, assim, porque tem aquele que a gente coloca coisa da família, dos filhos, a gente fecha, né? Mas tem um Instagram que eu deixo mais aberto, que é Biancantora. Então, é dos trabalhos que eu faço aí em relação à arte, música, teatro, enfim, bordado. Depois a gente bota, então, todas as descrições ali. Posso te dizer uma coisa, uma palhinha? Assim, não vou te deixar envergonhada, se você quiser, para você mostrar sua voz tão linda pra gente. Vamos pensar o que eu posso cantar hoje aqui. É vamos lá, uma música assim que para trazer esperança, assim, né? Confiança de um novo dia. Tá bom? Tá assim. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Que linda! Essa mulher arrasa. Olha, muito obrigada por participar comigo aqui nesse convite. Obrigada a você, Carol. Muito obrigada. Muito importante essa iniciativa, assim, né? Fazer com que as pessoas possam também saber do que acontece em termos culturais por aqui, porque acontece muita coisa. Aliás, faltou dizer isso, assim, as câmaras municipais, que seriam as prefeituras, né, do Brasil, né, correspondentes às prefeituras, elas costumam ter alguma autonomia em termos de orçamento para promover esse tipo de coisa em relação à arte. Então, por exemplo, em Mafra, são promovidos muitos concertos. Assim, acontece... Eu fui, por exemplo, a quinta-feira passada, que foi até no dia do meu aniversário, um concerto de cravo dentro da Biblioteca Nacional de Mafra. Eu vi que você postou. Lindo, né? Lindo.
E foi dentro mesmo que pode entrar. O problema é que acaba muito rápido, né? Se eles anunciam e logo você já vê, já não tem mais nenhuma. Mas assim, se você encontra um caminho, porque eu acho assim, tem alguns municípios que têm um pouco mais de dinheiro, outros um pouco menos, mas de forma geral, os municípios gostam de promover as coisas relacionadas à cultura. Então, mesmo teatro, música, eles buscam esse tipo de oferta. Em relação à leitura, por exemplo, Mafra é um município que tem 80 mil habitantes, não é isso, Carol? E é um município muito grande. É muito grande, só que está tudo muito espalhado, porque a Vila de Mafra é pequenininha, mas tem muitos bairros, então é um município grande. E aqui não, que eu estou em Lisboa, mas em Mafra nós temos 8 bibliotecas públicas. Isso. Então, assim, muito tem um investimento, eles procuram oferecer esse tipo de oportunidade para o morador. Então, eu acho que vale isso. Chega, monta um projeto, apresenta, quem sabe, né? Não se consegue alguma coisa. Sim, e o acesso à cultura aqui também eu acho que é um pouco maior, né? Até mesmo falou do teatro, não é assim caro como é no Brasil, né? Exatamente, mas eu acho que é por isso, é porque em grande parte os espetáculos, eles são... tem uma comparticipação, né, da Câmara Municipal, então isso faz com que barateie o ingresso da entrada. Então, muito bom. Fica mais acessível. E tem muita coisa ao ar livre também, quando o tempo permite. Tem muita coisa ao ar livre também. Os festivais de verão, né? Tão bons. Ai, Bianca, muito obrigada de novo, então, pela sua participação comigo. A minha ideia é mesmo trazer esse lado assim mais cultural, né, da cultura luso-brasileira, dessas conexões. Foi muito legal que você falou da questão dos músicos, né, de estarem realmente a viver da tua música, da tua arte, né, que a gente sabe que isso no Brasil é difícil de acontecer. Então, foi muito importante isso que você trouxe aí, que você falou, e depois vamos deixar os seus contatos também, então, aqui no perfil. Para quem queira fazer musicoterapia, se consultar aí com você. Tá bom? Tá bom. Estou à disposição. Muito obrigada. Beijo. Obrigada a você, Carol. Foi um prazer. Beijo aí para todo mundo e um bom dia. Tchau, bom dia. Tchau.